JT1 de volta com uma reportagem especial sobre a Diocese de Santos, que vai completar 100 anos no próximo dia 4 de julho. Uma história de fé que tem se renovado por várias gerações aqui na Baixada Santista. Do topo do morro, um casarão guarda toda uma cidade. Uma aura de proteção que vai além de Santos e alcança as 9 cidades da região. É para esta missão que jovens entram aqui e saem prontos para levar a palavra de Deus aos católicos. A formação de padres renova uma história que vai completar 100 anos, a da Diocese de Santos. Desde 1º de julho do ano passado, nós estamos vivendo um tempo da graça de Deus, que é este tempo de jubileu, onde nós já tivemos vários eventos marcando este ano e nos ajudando a nos prepararmos para o dia 6 de julho, que é a grande celebração de encerramento dos nossos 100 anos. Quando o centenário termina, um novo centenário começa. Então hoje nós olhamos para o nosso passado, nós cantamos com alegria a nossa história, nós celebramos com alegria a nossa história, iluminados por ela, nós vamos identificando aquilo que para nós é desafio, é importante mudar, é importante inovar. O centenário da Diocese reúne passagens históricas. Josefina Baquita e Madre Teresa de Calcutá foram canonizadas após a comprovação de milagres que aconteceram em Santos. O padre Caetano Rizzi atuou juridicamente nos processos que as transformaram em santas. Quando da beatificação, é necessário um trabalho histórico, toda a vida da pessoa. Houve a beatificação provocada por um milagre. Um segundo milagre é necessário para a canonização. Aí o nosso estudo é técnico. Ouvir as testemunhas, consultar médicos, peritos na área, e eles dão o diagnóstico, a gente escuta as histórias. No processo de Santa Baquita, eu fui o delegado episcopal, ou seja, aquele que trabalhava em nome do bispo no processo. E no processo de Madre Teresa, eu fui o juiz, aquele que encontraria motivos para não haver canonização. Nessa situação, não teve trabalho algum, porque estava evidente o processo, estava evidente o milagre, estava evidente a cura também. Divindade em espírito e formas inconfundíveis que marcam o patrimônio da Diocese. O colonial da Igreja do Valongo, o gótico da Igreja do Imbaré, a Catedral de Santos, só para citar algumas. No campo das artes, um exemplo é o Museu de Arte Sacra. Pelas construções, fatos e nomes que sempre falamos, parece que o passado e o presente andam juntos a todo momento. A impressão é que as histórias de Santos, São Vicente e de outras cidades da região não seriam as mesmas sem a história da Diocese. Oficialmente, ela completa 100 anos, mas tudo começou mesmo séculos atrás, ainda no período da colonização do país. Inclusive, essa nossa região foi uma das primeiras que acolheram os primeiros missionários também, né? E a nossa região é muito marcada pela presença dos jesuítas, dos franciscanos, com destaque para Padre Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta, agora é São José de Anchieta, que é mais conhecido de nossa parte, né? Que realmente realizou esse trabalho inicial de iniciação à vida cristã, de formação, né? Das primeiras comunidades e também do colégio, né? E que lá na Vila de Piratininga, em São Paulo, quando foi criado lá no pátio do colégio, também do Colégio dos Jesuítas, primeira escola, primeiro colégio, né? Então já também atuando na área assim, da educação. Catequese e educação foi muito importante nos inícios da igreja. Como também depois várias comunidades religiosas, atuando também em vários espaços, além da educação, também no campo da saúde, a história toda da Santa Casa. O longo acervo de documentos da Diocese guarda relíquias de mais de um século, como as certidões de batismo do patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, e do advogado, jornalista e poeta Vicente de Carvalho. Desde o período da colonização, todos os registros eram feitos nas igrejas. Registro de batismo, registro de casamento, registro de óbito. Até de nascimento tem alguns, mas o nascimento praticamente parte do dia do batismo. Então a história começa aqui. Nós comemoramos 100 anos de diocese.
mas nós chegamos aqui em 1532. Né? É secular a nossa história, porque é a história do Brasil. Há 35 anos na diocese, Padre Toninho elegeu o que considera um momento fundamental para o vínculo da igreja com o povo. Foi quando a diocese estabeleceu pilares para ouvir as comunidades. Que era juventude, catequese, família, né? 3 pilares assim do nosso trabalho, da nossa ação pastoral. E aí trabalhamos vários anos em cima desses 3 pilares. Isso veio fazer com que trouxe um despertar muito grande, principalmente a partir dos leigos. Com esse sínodo nós vamos ouvir deles, então a partir deles é que surgiram as ideias das 3 prioridades. Neste livro de fé, Alexandro pretende escrever as próximas páginas. O seminarista lembra do dia que revelou à família o desejo de se tornar padre. É engraçado isso, porque teve várias pessoas que tiveram várias reações. A minha mãe falou que já sabia. Eu estava super tenso para falar para ela, mas ela falou, já sabia. Meu pai, ele falou, tá bom, né? Se você aceita, se você quer, eu respeito. A minha irmã mais velha, a primeira coisa que ela falou foi, eu não vou ter sobrinho? A outra, a mais nova, também já é de caminhada na igreja, até que aceitou, mas de boa, não falou nada. Então foi cada um tem uma reação. Uma trajetória que Vitor vai seguir em breve. Ele participa de estudos, encontros e momentos de oração como preparação para ingressar no seminário e se formar padre. Para ele, um chamado. Há 3 anos, mais ou menos, eu venho participando das missas, eventos, celebrações litúrgicas. Então eu venho tocando nas missas, atuando na música. Venho participando no Ministério de Coroinhas, grupo de jovens, pastoral de cerimoniários. Então desde então eu venho participando, sendo envolvido na igreja, né, com pessoas que estão ali com o mesmo propósito que eu. Na paróquia em que eu atuo, existe um grupo de jovens, existe um movimento jovem que a gente faz caridade, a gente tem dinâmicas, tem pastoral, movimentos, então isso é muito legal ver que existe jovem envolvido na igreja hoje. A fé que leva um jovem à igreja é a mesma que conduz Dona Laudeni a 50 anos de serviços prestados nas paróquias. Com 7 anos eu fiz inscrição para catequese, fiz a primeira Eucaristia com 10, depois com 15 o crisma, depois fiz o matrimônio, casei também na catedral e até hoje. É um motivo de gratidão, eu agradeço mesmo a Deus por essa oportunidade, né, por esse chamado de estar na diocese, uma coisa que me faz muito feliz trabalhar na igreja e também na diocese. Um século de história e de reflexão. E quais os desafios da diocese para os próximos 100 anos? O desafio da diocese, eu penso assim, que é o desafio da igreja no mundo de hoje, né? Nós sabemos de todas as transformações, né, pelas quais passa o mundo, que agora também com os meios de comunicação, com as redes sociais, criam realmente assim mais oportunidades e ao mesmo tempo dificuldades. Dispersa muitas pessoas. Naturalmente, por exemplo, a inteligência artificial, ela apresenta enormes recursos e muitos desafios também e problemas, inclusive problemas éticos. Então a gente precisa enfrentar esses problemas novos que surgem com uma tecnologia que está aí e que vai à frente. Não adianta lutar contra, né? Como utilizar esses recursos num processo de evangelização e como ajudar também as pessoas a enfrentarem o desafio de viver a fé em meio a essas novas realidades e essas mudanças. Eu penso que esse é um grande desafio, como desenvolver o sentido de comunidade, um sentido de compromisso com os outros, de solidariedade fraterna, mesmo com aqueles que não pensam igual, né? Ou que não são da igreja, mas é importante viver e conviver bem, né? E buscar essa nossa vida, né, de comunidade.